Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os irmãos que têm orado pela minha saúde. Continue orando para que a gente possa descobrir o que realmente tem acontecido com ela, né? Agora, nesse momento, eu estou bem. Então, pode ser que durante eu fique ruim, mas nós vamos orar para que Deus permita que a gente chegue até o fim deste sermão, pelo menos. Então, mas obrigado pela preocupação e pelas orações. Na semana passada, nós iniciamos o Manifesto do Rei. O manifesto, na verdade, trata-se de um conjunto de valores, de características que alguma pessoa fala sobre algo, sobre alguém. E Jesus, então, ao subir ao monte, diante da multidão que tem seguido ele então inicia esse manifesto. E nós começamos na semana passada, nós subimos ao monte juntos com Jesus, para aprender dele características daqueles que realmente pertencem ao reino dos céus. Nós estudamos duas características, inicialmente. Na ocasião, nós aprendemos que ser pobre de espírito é perceber que nada temos, nada somos e nada podemos fazer, e que precisamos de Deus. Ser pobre de espírito e assim bem-aventurado, abençoado, aprovado por Deus, é reconhecer diante de Deus sua total impotência quando diz respeito à sua vida e àquilo que Deus é. Ser pobre de espírito é aquele que reconhece sua impotência diante de Deus. E é deles que o Senhor Jesus diz que é o reino dos céus. É uma característica daqueles que pertencem ao reino do céu. Compreender e reconhecer sua pequenez diante daquilo que Deus é. A segunda característica do reino dos céus, que também nós desenvolvemos na semana passada, diz respeito àqueles que choram. Bem-aventurados são os que choram. Choram não simplesmente por causa das tristezas da vida, por causa das dores, por causa de alguma coisa relacionada a isso. Choram, na verdade, por causa dos seus pecados contra o Senhor. Choram porque reconhecem que são pecadores. Choram porque não queriam pecar contra Deus. Eles lamentam o seu pecado. Eles se entristecem devido à sua afronta e à sua desobediência a Deus. Mas Deus diz que estes são bem-aventurados e estes serão consolados. Hoje nós iremos aprender sobre a terceira e a quarta bem-aventurança, a terceira e a quarta característica. E com isso nós queremos reconhecer e aprender que o reino dos céus pertence aos humildes de alma e aos que são desejosos por justiça. Nós vamos ler novamente Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Cada domingo que nós vamos apresentar as bem-aventuranças, nós vamos ler todas as bem-aventuranças para fixar em nossa mente, pelo menos do verso 1 ao verso 10. Então diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Se você tem sua Bíblia, você pode abrir. Se você não tem, compre uma. Mas também você pode acompanhar aqui no nosso PowerPoint. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez e entregar esse momento ao Senhor. Deus, mais uma vez nós queremos nos colocar diante de Ti e da Tua palavra, que agora está aberta. Que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito, proclamando as verdades que vêm da Tua palavra, que não sejam as minhas verdades, mas que sejam as Tuas verdades, e que isto nos transforme e nos torne semelhantes ao Teu Filho, o Senhor Jesus. Que estas características do reino possam ser evidentes, que essas características daqueles que vivem no reino possam ser evidentes
em nossas vidas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A terceira bem-aventurança, então, fala de que são bem-aventurados os humildes. A terceira bem-aventurança fala dos mansos. A palavra humilde aqui é a mesma palavra para manso. E eu vou utilizar a palavra manso aqui inicialmente para poder trazer alguns significados e algumas colocações importantes desta bem-aventurança. Apesar que na minha versão aqui o texto diz bem-aventurados os humildes, e provavelmente em uma das versões das suas Bíblias aí também esteja manso e não humilde. Na minha versão, a NVI, está aqui bem-aventurado os humildes, que é a mesma palavra para os mansos. Então, Jesus começa aqui então afirmando na terceira bem-aventurança que os mansos herdarão a terra. Isso é no mínimo chocante para aquela comunidade que está ali observando e aprendendo sobre aquilo que Jesus está dizendo sobre o reino. E Jesus começa agora afirmando que bem-aventurados, abençoados, aprovados são os mansos, são os humildes. Eles herdarão a terra. Por que isso é chocante? Porque temos que imaginar que a conquista de uma terra, principalmente naquela época, se dava por meio da força, por meio da guerra. Precisava haver conflito entre pessoas, precisaria de pessoas guerreiras, pessoas que pudessem, de fato, dominar a outra e assim dominar a terra. Jesus começa chocando aquela multidão dizendo, pelo contrário, diferente do que o mundo ensina, a terra será herdada por aqueles que são humildes. Não a terra especificamente esta que nós vivemos, não é isso que Jesus está falando, mas ele está falando do reino dos céus. A terra ou reino será dada àqueles que são, de fato, humildes. O domínio de uma terra pode ser, para algumas pessoas, o domínio desta terra pode ser, para algumas pessoas, uma dominação por meio da força, por meio do poder, por meio de uma habilidade, por meio de uma segurança, ou de proteção, ou de agressividade. Mas não é o que Jesus está nos dizendo. Jesus está dizendo que os mansos ou os humildes, estes receberão a terra, herdarão a terra. Talvez você esteja pensando que as bem-aventuranças elas não estão conectadas umas nas outras, mas elas estão conectadas sim. A primeira, por exemplo, Jesus nos leva a compreender sobre a nossa debilidade, sobre a nossa pequenez, sobre a nossa falta de aptidão. Ele diz que aprovados ou abençoados ou felizes são aqueles que são pobres de espírito. São débeis, no sentido de frágeis, são pequenos, no sentido de que, de fato, reconhece a grandeza de Deus e o quanto eles são finitos e pequenos, e por isso eles herdarão, ou deles serão o reino dos céus. A segunda diz que, uma vez que nós percebemos que não somos nada, e temos uma natureza pecaminosa, então o que fazemos diante dos nossos pecados? Nós choramos. E Deus diz o quê? Você será consolado. A consolação, apesar de estar na conjugação verbal futura, esse consolo é presente agora na igreja. Nós somos consolados pelo Senhor à medida que choramos por causa dos nossos pecados, à medida que nós lamentamos, porque ferimos o Senhor, seja com as nossas palavras, seja com nossas atitudes, seja com a nossa forma de servi-lo, seja com o nosso compromisso com a própria palavra, com a oração, com o serviço, o evangelismo. Ele nos consola diante da nossa confissão dos nossos pecados. Pecados que não têm desculpas diante de Deus, mas que são perdoados diante do nosso arrependimento. Ele nos consola, Ele nos enxuga as lágrimas de desespero por causa das nossas transgressões. Então, nós temos a pequenez, o nosso reconhecimento de quem somos e da nossa natureza, e por último, agora no terceiro momento, melhor dizendo, uma vez que reconhecemos quem somos, somos levados a agir com mansidão, ou de forma humilde. Mas o que é ser manso? O que é ser humilde? Né? Ser manso significa ser humilde, né? São sinônimos aqui. E nós podemos ver, por exemplo, na vida de... Ser manso significa ser humilde, né? Eu pulei aqui uma parte do meu material aqui, desculpa. Então, somos levados a agir como mansidão. E o que é ser manso? Algumas pessoas consideram que o significado de ser manso é ser paciente. Uma pessoa paciente. Por exemplo, é alguém com um espírito de resignação,
Manso é alguém com um espírito de altruísmo, de abnegação, alguém que está disposto a abrir mão de todas as coisas. Ou manso é alguém que expressa gentileza com os outros, que não retalha as outras pessoas, não tem um espírito de retaliação. Ele suporta as aflições em silêncio. E tudo isso que nós estamos falando sobre o significado de mansidão, compreende, está dentro do significado. Ser manso é isso. Ser manso é alguém que realmente expressa gentileza com outras pessoas. Ser manso é alguém que tem um espírito de altruísmo. Ser manso é alguém que suporta as aflições em silêncio, é isso. Todas essas alegações compreendem de fato o que é ser manso, mas não descreve com clareza. A Bíblia, e esta palavra, que é traduzida na minha versão aqui, não fala de mansos, mas fala de humildes. A melhor tradução para a palavra que nós temos no verso 5, bem-aventurados os mansos, é o bem-aventurados os humildes. E o que é ser humilde? Qual é o significado de ser ou de ter humildade? E aí nós vamos compreender agora, com esses exemplos que eu estou colocando aqui, como é que mansidão e humildade se relacionam. E como isso é o que Jesus está falando, que é bem-aventurado, que é aprovado diante de Deus e que estes herdarão a terra. Vamos começar com Abraão, por exemplo. Abraão, quando nós pensamos na mansidão de Abraão, nós podemos lembrar de uma atitude específica de Abraão. E essa atitude de mansidão, que representa a sua humildade, nós podemos lembrar no seu relacionamento com Ló. Vocês lembram que quando eles estão subindo a terra, tanto a parte de Ló cresceu, ele ficou muito rico, como Abraão estava muito rico. E agora, os cuidadores dos seus animais ali, das ovelhas, estavam brigando entre si, porque não tinha pasto para todo mundo. Abraão era o mais velho, certo? Ele era, então, como se o patriarca. Entre ele e Ló, ele teria suas prioridades, direitos de escolher a terra, de estabelecer quais seriam as regras. Mas o que acontece quando lembramos desta história? Provavelmente você já leu a história de Abraão e Ló lá no livro de Gênesis. O que aconteceu? Abraão permitiu que Ló, que era um homem mais jovem, fizesse a escolha da terra. Abraão disse assim, vamos fazer o seguinte, Ló, não vamos brigar entre eu e você, entre as nossas famílias, para que não haja divisão de fato. E vamos fazer o seguinte, escolha para onde você quer ir, e assim você vai ficar naquela terra e eu vou para o lado oposto. Essa atitude, guardem aí, é a atitude de mansidão. Ele abriu mão do seu direito. Ele poderia ter escolhido a melhor terra. E ele simplesmente disse, Ló, escolha. E ele fez isso sem qualquer murmuração, queixa, ou qualquer outro tipo de atitude que expressasse, faça logo isso aí e eu vou para o outro lado. Não, ele foi manso. Ele foi humilde. Ele expressou a humildade que Jesus está falando daqueles que vão herdar a terra. Outro exemplo, Moisés. Moisés, em Números capítulo 12, verso 3, não precisa abrir, diz assim, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. A palavra paciente aqui é a mesma palavra para humilde. Poderia dizer assim, Moisés, era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. A palavra, então, dizer que, falar que Moisés era muito manso ou paciente, é também dizer que ele era muito humilde. Agora, imagine a sua paciência, a sua humildade, diante de mais de 2 milhões de pessoas que o seguiam e reclamavam constantemente do que estava acontecendo. Não tinha comida, ele dava, aí o pessoal começava a reclamar. Não tinha água, o pessoal reclamava. Não tinha nada, eles estavam reclamando por nada. Ora, aqui em casa a gente tem uma pessoa, 2 pessoas reclamando, Imagine 2 milhões de pessoas reclamando e ele seguindo fielmente a Deus, sendo paciente com o povo. Mas a atitude que lembra a humildade de Moisés, nós podemos ver em Hebreus, capítulo 11, especificamente do verso 24 ao verso 26. Olha o que o texto diz. Hebreus capítulo 11, verso 24 a 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra
Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés, ele vira as costas para as honras e as riquezas terrenas, escolhendo de forma deliberada a vida de um peregrino no deserto, em vez de uma vida de rei. Este escolhe o deserto ao invés de um palácio. E isso representa quem? O manso. Aquele que é descrito como paciente. Ele está disposto a deixar todas as coisas por amor ou por contemplar aquilo que o espera. Consegue perceber? Davi. No caso de Davi, podemos, por exemplo, lembrar do seu relacionamento com Saul. Davi, ele sabia que iria ser o próximo rei. Saul foi colocado lá por desobediência do próprio povo, querendo ou requisitando de Deus um rei, mesmo que Deus fosse a representação deste rei para o povo. Mas Israel queria um rei como os outros governos, como as outras nações. Saul, então, representa esse rei, mas Davi era o escolhido. Davi foi aquele que foi ungido. Ele seria o rei de Israel. Davi sabia disso. Mesmo diante do conhecimento daquilo que Deus havia prometido a ele, ele suporta o que Saul fez com ele. Ele suporta a maneira que Saul o tratava de forma injusta. Ele teve, inclusive, situações que Davi poderia ter matado Saul e tomado o reino. E Davi não fez, porque ele reconhecia também a autoridade de Deus. Ele era um homem manso, humilde. Paulo ele sofreu na mão de diversas igrejas, como também sofreu na mão de seus próprios compatriotas e de outros indivíduos. Paulo, ele, mesmo diante da perseguição severa, se você vai ler ali o texto de Corinto, quando ele fala o quanto que ele sofreu por causa do Evangelho, quantos de nós estaríamos dispostos a sofrer o que Paulo sofreu por causa do Evangelho? Eu vou dizer, e isso é triste para mim e para todos nós, poucos estaríamos dispostos a sofrer aquilo que Paulo enfrentou por amor a Deus, por amor do Evangelho. Eu falo isso, meus irmãos, não ache que eu falo isso achando que eu estou por cima dessas verdades. Mas eu me coloco com vocês para essa mesma situação. Muitas vezes não estamos dispostos a ler a sua palavra, muitas vezes não estamos dispostos a orar, muitas vezes não estamos dispostos a abrir mão ou se sacrificar para um tempo de meditação na palavra de Deus. E quando nós não abrimos mão destas coisas, nós não estamos resistindo assim como Paulo resistiu. Nós não estamos sofrendo assim como Paulo sofreu. Por mínimas coisas nós negamos a Deus, por meio das nossas atitudes, por meio das nossas ações. Isso é triste, e eu, como pastor aqui, não estou me colocando como alguém que está superior a vocês. Peco da mesma forma que estou falando aqui. Mas Paulo sempre agiu de forma mansa. Ele sempre agiu humildemente. Esses 4 primeiros exemplos aqui são formas de eu tentar descrever por meio de pessoas o que é ser manso, assim como Jesus está dizendo. O que é ser humilde. Então você pensa em Paulo, você pensa em Moisés, você pensa em Abraão, você pensa em Davi, teria outros para a gente poder falar aqui. Mas Jesus, ele é o maior exemplo. Enquanto estes homens que nós falamos aqui, nós conseguimos perceber na prática o que é mansidão, em Jesus, nós conseguimos aprender a exigência máxima de mansidão, ou da mansidão. Enquanto nesses outros nós vimos a descrição prática, em Jesus nós vemos a exigência máxima da mansidão. Olha o que diz Mateus capítulo 11, 28 e 29. Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei." Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus é a descrição máxima de humildade, de mansidão.
E a sua humildade e a sua mansidão o levou à cruz, por obediência a Deus. A disposição de morrer em obediência ao Senhor. Isso expressa o maior e mais elevado nível de mansidão e de humildade. Está disposto a perder a sua própria vida por amor ao Deus que te salvou. E é por isso que hoje tem muitos missionários na China, na Coreia do Norte, em países que o evangelho não é permitido, morrendo por causa do evangelho, perseguidos por causa da cruz. É interessante ver o que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas o que é que ele fez? O que é que Jesus fez? Esvaziou-se a si mesmo. Olha o espírito de mansidão e de humildade que queremos trazer aqui. A definição: tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente à morte, e à morte de cruz. Mais alto nível de humilhação é a humilhação de Jesus na cruz. Ele morreu por nós. Então, o que é mansidão? Mansidão, primeiro, não é uma qualidade natural. Não é algo com o qual já nascemos. É algo que é produzido pelo Espírito Santo. Você não consegue expressar ou ser humilde ou manso, como Jesus está descrevendo, se você não foi alcançado pelo sangue de Jesus. Porque somente este pode produzir ou pode ter a mansidão. É possível perceber só esses. Ser manso não significa ser indolente. Ou seja, ser manso não é alguém que age com lentidão, de forma preguiçosa. Ser manso não é alguém apático, indiferente, insensível, nulo, passivo. Não é aquele cara que simplesmente diz: não, deixa as coisas aí, né? Não é uma pessoa negligente. Sabe como a gente às vezes define uma pessoa? Aquilo dali é manso. É uma pessoa que está ali, né? Vai, não vai, quase não vai. Preguiça. Não é ser alguém necessariamente cauteloso. Não é ser gentil. Não é ser alguém que se relaciona bem com outros. Não é aquele que diz paz. O negócio é paz. Não é esse o manso que Jesus está falando. Não é uma questão externa, mas consiste em uma atitude interior. Então, agora, definitivamente, o que é ser manso? Ser manso, ou ser humilde, antes de tudo, é aquele que é pobre de espírito. Ser manso é alguém que reconhece o quanto é pequeno. O quanto é pequeno diante de Deus. Ser manso é aquele que reconhece que é um pecador. Ser manso é aquele que não se orgulha de si mesmo. Não se vangloria a seu próprio respeito. Não deseja se orgulhar nem se vangloriar. Antes, ele se envergonha disso. Ele não exige coisas para si. Ele não considera seus legítimos direitos como algo a ser exigido. É meu direito, eu quero. Ele não faz exigências quanto à sua posição, aos seus privilégios, às suas possessões e à sua situação na vida. Ele quer ser como Jesus. Como Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em outras palavras, ser manso não significa que o indivíduo se anulou completamente, como se não tivesse direitos nem merecimentos, seja no que for. Os mansos são aqueles que não buscam mais se justificar diante de Deus. São aqueles que abandonaram suas pretensões de ter mérito pessoal. Ele entende o seu lugar diante de Deus. Manso é aquele que, quando alguém o admira, ou fala bem dele, quando alguém fala bem dele, ele se admira. Comigo? É interessante o que 1 Pedro 2, 22 e 23 nos fala sobre Jesus. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca.
Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Essa é a melhor definição do que é ser humilde. Os mansos são aqueles que não buscam mais se justificar diante de Deus. Ser humilde de alma é usar de paciência e longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente. Se você quer ser, então, aquele se você quer andar, então, com a característica daquele que reina se você quer entrar, então, no reino dos céus, se você quer andar da mesma forma daqueles que pertencem ao reino dos céus, então você precisa ser manso. Pois bem-aventurados são os mansos, ou os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A quarta bem-aventurança está no verso 6. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, primeiro nós vimos que o pobre de espírito tem uma sensação de necessidade, uma compreensão de não ter nada e de estar completamente vazio. E por isso ele receberá o reino dos céus. Em segundo lugar, a segunda característica, nós vimos que os que choram são aqueles que se julgam, pois têm uma consciência de culpa, há uma tristeza por uma condição perdida. E, em terceiro lugar, nós acabamos de ler, mansos são aqueles que não buscam mais se justificar diante de Deus, são aqueles que abandonaram suas pretensões de ter um mérito pessoal, ele entende o seu lugar diante de Deus. Agora, ele afirma, Jesus, que abençoados ou aprovados são os que têm fome e sede de justiça. Primeiro, o que é, ou o que devemos pensar sobre fome e sede de justiça? O que essas palavras fome e sede expressam para nós? Fome e sede aqui são palavras que expressam um desejo enorme, um grande desejo, um desejo incontrolável. Imagine você passando 5 dias sem comer. Será que você estaria com fome? Sim, não é verdade? Eu não sei se você já teve uma situação de você não ter o que comer em casa. Eu conheci pessoas que passaram por isso, que não tinha nada para comer em casa, que tinham fome. E pessoas com fome, elas estão dispostas a comer qualquer coisa, por causa da fome. Os militares, no treinamento, né, eu não fui para o exército, mas cadê o Edu? O Edu foi, eu não sei se ele passou por esse treinamento, mas o pessoal diz, você tem um treinamento de sobrevivência lá, que eles passam alguns dias sem comer lá, e vai comer até minhoca, né? Vai comer o que tiver. E é bom, né? Com fome até peixe que cai na cinza e você nem tira nada, é gostoso. Né? Então, eu quero que você pense em fome, você pensando realmente em fome. Alguém que está disposto a preencher um vazio completo em sua vida. Então, as palavras aqui é alguém que está realmente com o desejo de preencher a alma, de forma profunda e consciente. Ter fome e sede de justiça expressa alguém que não pode sobreviver sem aquilo. Ele está pronto ou quase a morrer, porque tem essa necessidade. Ele precisa disso. Ele precisa se alimentar, ele precisa tomar algo. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, se olharmos para a vida de uma pessoa antes de Cristo, nós sabemos que as pessoas sem Cristo são pessoas que estão buscando preencher um vazio, não é verdade? E eles procuram preencher esse vazio, às vezes no dinheiro, às vezes na bebida, às vezes nas drogas. As pessoas estão constantemente em busca de um significado para a vida. Então, se pensarmos numa pessoa antes de Cristo, esta fome, esta sede também se refere a uma pessoa que está com fome e sede de Jesus, porque reconhece os seus pecados e quer então confiar a sua vida a Jesus, quer se voltar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É aquele desejo que quando nós conhecemos a Jesus, nós queremos estar na igreja todo dia, nós queremos ler a Bíblia constantemente, nós queremos orar até pela parede, porque a gente acha que a parede está quebrada, a gente quer orar por todo mundo, a gente, sabe, o primeiro amor, que as pessoas tanto falam.
ela está buscando ao Senhor, ela reconhece isso, ela tem fome e sede de Jesus. Ter fome e sede de justiça significa desejar por ser livre do pecado, pois o pecado separa nós de Deus. Ele deseja ser libertado do poder da tirania e da servidão do pecado. Ter fome e sede, na verdade, significa estar desesperado, morrendo, sentindo que a sua vida está para acabar. Significa perceber a urgente necessidade de ajuda. E é interessante observarmos que o termo aqui não está no passado. O texto aqui não diz, bem-aventurados são aqueles que tiveram fome e sede de justiça. Ele diz o quê? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, mostrando que essa atitude, essa ação, esse desejo constante de saciar esta fome é presente. Também é para aqueles que já creem no Senhor Jesus como seu Salvador. O desejo é agora e deve ser refletido em nossas vidas. Bem-aventurados, abençoados, aprovados, felizes, são aqueles que, neste momento, estão com sede de Jesus. Estão com fome do Senhor. Porque é exatamente isso que significa a palavra justiça. A palavra justiça significa um padrão de vida vivido em conformidade com a vontade de Deus. Logo, quem tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de viver conforme a verdade de Deus. Eu não sei se vocês lembram de um salmo, e tem uma música, se eu não me engano, que diz assim: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma. Não tem uma música? Como a coça anseia pelo... Hã? Diz aí, Vanessa, me ajuda. Como a coça anseia pelas águas, eu anseio a ti. Não é assim? Me ajuda aí, Lídia. Conhece não? Ninguém conhece? Vai, Vanessa, me ajuda então. Vem cá. Você viu como é que é a esposa que não obedece ao pastor, né? Entre aí alguém no YouTube e vê aí que a gente vai cantar no final aqui. Com uma coça. Tu sabe, Ana? Tu sabe, Márcia? Me ajuda aí, Márcia, a cantar. Mas a música é assim. Como a coça anseias pelas águas, eu anseio a ti. Né? E pior que está ao vivo, né? Mas é isso. Esse desejo da coça pelas correntes de águas, águas que não são paradas, águas que estão passando constantemente, que são as águas limpas. Por que a coça quer essas águas correntes? Porque as coças, os animais, não querem a água parada, que é suja. Elas desejam a mais pura água para as suas vidas, para saciar a sua sede, para saciar os seus desejos. Assim deveria ser nós, com fome e sede de justiça, ansiando as coisas do Deus vivo. O prazer deste que vive no reino dos céus é a palavra de Deus. Pois onde mais podemos encontrar claramente expressa a vontade de Deus, a não ser que não seja a própria Bíblia. Este bem-aventurado, ele quer ser justo, não apenas porque teme a Deus, mas porque a justiça é o seu mais elevado desejo neste mundo. Ele quer viver conforme a vontade de Deus. E desta forma, a sua fome e a sua sede é satisfeita. Ele se satisfaz no Senhor. Tem algumas aplicações aqui, meus irmãos, para a gente encerrar. Primeiro, irmãos, cultive a humildade da alma diante de Deus e dos homens. O texto diz, bem-aventurados são os mansos. A mansidão é uma disposição interior, moldada pelo Espírito Santo. Não é uma habilidade natural. O cristão, ele deve reconhecer que tudo o que tem vem da graça de Deus.
E isso o impede de agir com arrogância, autojustificação. A humildade não é uma fraqueza, como talvez algumas pessoas pensem. É força controlada sobre a submissão de Deus. Mateus 11, 29 diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Segundo, rejeite toda forma de autodefesa orgulhosa e busque exemplo de Cristo. O mundo ensina a lutar pelos nossos direitos, não é verdade? Mas o reino dos céus chama os crentes a entregarem tudo a Deus, inclusive a sua reputação. Você quer exercer seu direito? Entregue a Deus. Ser manso é não retalhar, mesmo quando injustiçado, confiando na justiça de Deus. 1 Pedro 2,23 diz: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças. Terceiro, alimente diariamente sua alma com sede de justiça. O texto diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa fome não é ocasional, é um anseio constante por viver segundo a vontade de Deus. O cristão verdadeiro, ele deseja conformar sua vida à palavra, ser transformado pelo Espírito e combater o pecado que habita nele. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E por último, confie em Deus, confie que Deus satisfará plenamente o anseio por uma vida justa. Porque o que o texto diz? Serão satisfeitos, serão fartos. A promessa do Senhor é clara: os que desejam viver segundo a justiça de Deus não serão deixados vazios. Já agora somos fartos com a presença de Cristo. E um dia, na nova terra, seremos completamente saciados com a sua justiça eterna. Salmo 17,15 diz: despertarei satisfeito com a tua semelhança. Por último, meus irmãos, conclusão. O reino dos céus não pertence aos poderosos, mas aos humildes. Não aos indiferentes, mas aos famintos por justiça. Essas bem-aventuranças são marcas da nova natureza em Cristo. Quem é nascido de novo tem sede de viver para Deus. A minha oração, que eu gostaria que vocês fizessem, é essa aqui: Senhor, dá-me um coração como o teu, manso diante dos homens e faminto por te agradar. Amém?